Olá, meus meninos do segundo ano, tudo bem? Nós terminamos então de ouvir uma das histórias mais interessantes da literatura portuguesa e em língua portuguesa, né? Que é a obra O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. E o seu tio combinou com vocês de que nós veríamos na apostila essas observações e alguns exercícios relativos ao livro que foi contado para vocês, tá bem? Então a gente vai pegar a apostila 5, que você já tem em mãos, e vamos até a página 59. Vamos lá? Na página 59 a gente vai ter lá no alto Eça de Queiroz, que é o nosso escritor realista mais importante da literatura portuguesa. E estudo do texto literário, relações entre produção literária e processo social, concepções artísticas, procedimentos de construção e recepção de textos. E realismo, naturalismo em Portugal. Seu tio contou a história para vocês lá nas últimas aulas, nas primeiras aulas, né? Já faz algum tempo. E seu tio disse assim, lá em Portugal, nós tivemos alguns acontecimentos que fizeram com que eles deixassem de escrever as obras românticas e passassem a escrever obras realistas. E a gente fez uma análise do contexto histórico e verificamos que na Europa o grande acontecimento que faz com que os escritores deixem de fazer obras românticas e passem a fazer realistas naturalistas foi a Segunda Revolução Industrial. Okay? Lá em Portugal nós tivemos dois acontecimentos importantíssimos. Está aqui na página 59. A questão Coimbra e as conferências do Cassino Lisbonense. Que foi isso, tio Fábio? Meninos, a questão Coimbra foi um dos maiores escândalos que nós tivemos nas universidades do mundo. Imagina que em pleno século XIX, mesmo antes de ser século XIX, haveria aluno discutindo com o professor o conhecimento dele. E a questão Coimbra foi exatamente isso. Uma discussão entre os alunos jovens, defensores da nova estética literária, o realismo, contra professores mais maduros e que ainda defendiam a estética romântica na literatura. E isso acontece numa das mais antigas e importantes universidades da Europa, a Universidade de Coimbra, que fica em Portugal. Essa cidade de Coimbra tem a Universidade de Coimbra. E lá na Universidade de Coimbra tinha um professor maravilhoso, conhecidíssimo, que também era escritor, etc., chamado Antônio Feliciano de Castilhos. E o Antônio Feliciano de Castilhos tinha lido algum material que alguns jovens tinham escrito nos jornais com a estética realista muito inspirada nos franceses, principalmente num escritor francês chamado Émile Zola e o famoso Gustave Flaubert, que fez o Madame Bovary, que o seu tio também contou para vocês em aula, tá? E esses mocinhos queriam essa novidade para Portugal, mas os professores conservadores não gostaram. E esse professor chamado Antônio Feliciano de Castilhos escreveu impropérios nos jornais contra os textos realistas dos rapazes que tinham publicado também no mesmo jornal. Os estudantes não gostaram das críticas feitas pelo professor e responderam em cartas abertas que eram publicadas no jornal. O jornal adorou, né? Polêmica. E aí, de repente, os alunos responderam muito ofensivamente a um professor que jamais tinha sido até então, nas universidades europeias, peitados pelos alunos dessa maneira. Os estudantes, liderados por um cavalheiro chamado Antero de Quental, jovenzinho, escreveram cartas abertas contra o Antônio Feliciano de Castilhos e os outros professores que também eram mais conservadores e que valorizavam o romantismo, que eram bastante ofensivas. Diziam, olha, professor, nós teríamos que respeitar o senhor se o senhor tivesse um pouco menos idade e tivesse menos cabelos brancos. Caso contrário, a gente acaba fazendo uma ofensa a um senhor que deveria ter um pouco de juízo. Lógico que o Antônio Feliciano de Castilhos respondeu com outra carta aberta publicada no jornal e assim sucessivamente ficaram nessa questão, nessa discussão,
que ficou conhecida como Questão Coimbra. Coimbra porque se passa na Universidade de Coimbra. E isso é um dos acontecimentos que levam ao aparecimento do realismo em Portugal. Depois, o que aconteceu? Os escritores realistas, geralmente mais jovens, dentre eles o Antero de Quental e o próprio Eça de Queiroz, junto com o Cesário Verde, que é um outro nome importante do realismo português, eles resolveram fazer uma conferência só de escritores realistas para ver que Portugal precisava se modernizar e escrever dessa maneira moderna. Fizeram então conferências e alugaram um espaço que era o Cassino de Lisboa, o Cassino Lisbonense. E discutiram e debateram a estética realista. A imprensa gostou e publicou tudo sobre aquilo, mas gente que não gostava daquele movimento pediu que a polícia interviesse. E a polícia interveio e acabou dando muito bafafá essa intervenção. E virou de novo escândalo, polêmica, e saiu no jornal. E aí todo mundo começou a dizer assim, mas afinal de contas, o que é essa literatura realista? E todo mundo quis tomar conhecimento do realismo, e aí não houve jeito. O realismo acabou tomando conta da literatura portuguesa e passou a ser a estética preferida dos leitores e dos escritores também, né? Então, se eu pergunto para vocês quais os acontecimentos em Portugal que levaram ao aparecimento do realismo naquele país, seriam a Questão Coimbra, a discussão entre os conservadores românticos e os inovadores realistas. E o que foram as conferências do Cassino Lisbonense, a reunião dos escritores realistas para discutir e debater a nova estética que chegava no país. Ok? Está escrito aí para vocês. Depois nós vamos ver o Eça de Queiroz. Quais são as características aqui? A gente já viu, né, gente? Mas está lá. Prosa realista e naturalista em Portugal. Crítica contundente à vida burguesa e à falência das instituições do país. Utilização da ironia e composição de personagens caricatas. Lembra que eu disse para vocês que os personagens são planos e retos, em sua maioria? Então, eles são personagens caricatos, né? Caricaturas. E porque eles apenas representam instituições sociais. Lembra quando eu contei o livro? Quando eu falei para vocês dos personagens que frequentavam as cavaqueiras, né? Aquelas reuniões na casa do Jorge e da Luísa? Cada um representava uma instituição. A Dona Felicidade, a religiosidade, o conselheiro Acácio, a política, o Ernestinho Ledesma, as artes, o Julião Zuzarte, a ciência, né? E fazendo altas críticas. Até tem um desenho aqui à direita, na mesma página 59, mostrando Eça de Queiroz com uns bonequinhos, né? Como se ele colocasse nas mãos e fizesse como de marionetes. Então, os personagens do Eça de Queiroz são considerados caricaturas, nem todos, né, pequenos? Porque nós temos alguns personagens que são redondos, que nos surpreendem e possuem aprofundamento psicológico. No caso, Dona Juliana Couceiro Tavira, que é a empregada que chantageia a bendita da Luizinha, coitadinha. Porque a Juliana, apesar dela ter sido uma vilã, ter sido muito má, ter feito tudo o que fez contra a Luísa, ela fez porque ela achava que ela tinha os direitos dela. E a gente pensa em algum momento, poxa, ela foi muito maltratada pela vida e muito desconsiderada pelas patroas dela. Então ela tinha suas razões. Não, era muito má. Não, tinha sua... Vocês perceberam? Então, é uma personagem humanizada. E nisso a Juliana passa a ser um exemplo de personagem redonda, circular ou esférica dentro da obra do Eça de Queiroz. Mas a maioria das personagens, a Luísa, o Jorge, o Basílio, são personagens retas, planas e caricaturas. Tudo bem? E aí vamos ter o exemplo ali, ó. O Primo Basílio, publicado em 1878, é um romance de tese. Seu tio também já explicou o que é um romance de tese. O escritor não simplesmente imaginava uma situação, não. Ele pesquisava a sociedade, sabia como que funcionava aquela sociedade e depois ele escrevia a partir do que ele observava e analisava dessa sociedade. Então ele transcrevia para a literatura aquilo que era fruto da sua observação, de uma tese que ele tinha. Como, por exemplo, ele dizer, a sociedade portuguesa, a classe média portuguesa, é extremamente hipócrita e falsa, se esconde atrás de aparência, mas comete todos os pecadilhos debaixo do pano, como a gente viu no Primo Basílio, né? Então, a gente tem um romance de tese, o questionamento da instituição do casamento. O que seria a tese primeira do Primo Basílio? Questionar a instituição do casamento.
Mas ainda tem crítica à educação baseada em valores românticos. A Luizinha não ficava lendo livros românticos e se inspirava querendo ter um príncipe encantado como marido, mas o marido dela era um engenheiro, trabalhava como qualquer outro, mas ela queria um príncipe, como era o primo Basílio, né? Mas ele tapeava ela, porque ele queria apenas sexo com a moça. E teremos o determinismo. Lembra que você te ensinou para vocês que algumas teorias são importantíssimas e que foram usadas pelos escritores realistas? E dentre elas o determinismo. Determinismo do meio, determinismo da raça e determinismo do momento histórico. Então nós vamos ter aqui o determinismo do meio. Aquela sociedade meio que não tem como fugir dela, ela vai levar as pessoas a serem hipócritas, porque você tem que fingir muito, mentir muito para poder viver naquela sociedade. Então o meio influenciando os personagens. Nós vamos ter ainda a tendência naturalista com as descrições das cenas de sexo. Lembra as cenas que o seu tio contou que eles tomavam champanhe, passavam da boca um para o outro e colocavam champanhe em outras partes do corpo? E essas cenas são descritas. Lembra o palavrão que a Juliana falou para a Luísa e a Joana ficou brava com ela, deu um tapa nela? Então, essas cenas são bastante agressivas e são ligadas muito mais à questão sexual, à questão física. Por isso que a gente sempre já faz aquela divisão. O realismo se preocupa em fazer uma análise psicológica da sociedade e o naturalismo faz uma análise física da sociedade. No caso, o adultério feminino é a principal anomalia que está sendo citada nessa obra e descrições de cenas bastante pesadinhas, né? E vamos ter o estilo que mescla um vocabulário grosseiro com observações refinadas. Lembra do palavrão da Juliana, que ela fala sua P? Pois é um palavrão bastante grosseiro. Há momentos de muita grosseria. Quando o Basílio vai dizer para a Luísa que ela tinha sido usada apenas, etc. É muita grosseria. Mas, de qualquer maneira, o Eça de Queiroz nunca é grosseiro, é extremamente refinado. Então, nós vamos ter um narrador refinado. Mas isso tudo é muito irônico, né? Ele dizer refinadamente alguns acontecimentos que são bastante baixos na sociedade. Então tem essa mistura de vocabulários. Vocabulário grosseiro com algumas observações bastante refinadas. E a gente tem aqui trecho da obra muito boa. Vou ler o trecho para vocês vão ver. Está aqui logo abaixo na página 59. Eu ainda não vou falar da Cidade de Acerras, porque ela é da terceira fase da obra do Eça, que eu conto para vocês depois. Vamos fazer a leitura? Leia o texto para responder as questões, ainda na página 59, viu, pequenos? Lá no final. O Melro veio com efeito às 3 horas. Luísa estava na sala, ao piano. Melro é um passarinho. Percebe a ironia do Eça de Queiroz? O passarinho que canta. Foi lá cantar a prima. Ironia pura. O Melro veio com efeito às 3 horas. Luísa estava na sala ao piano. Está ali o sujeito de costume, foi dizer a Juliana. Olha a entonação dela, gente. Luísa voltou-se corada, escandalizada da expressão. Ah, meu primo Basílio, mande entrar. E chamando-a. Ouça, se vier o senhor Sebastião ou alguém, que entre. Era o primo. O sujeito, as suas visitas perderam de repente para ela todo o interesse picante. A sua malícia cheia, enfunada, até aí caiu, engelou-se como uma vela a que falta o vento. Ora, adeus, era o primo. Subiu à cozinha devagar, lograda. A Juliana. Temos grande novidade, senhora Joana. O tal Peralta é primo. Diz que é o primo Basílio. E com um risinho, é o Basílio, ora, o Basílio. Sai-nos primo à altura. Sai-nos primo à última hora. O diabo tem graça. Tu percebe? A malícia da Juliana, ela diz, o diabo tem graça significa, veio tentar a prima. Tem graça significa bonitão, bem vestido, o diabo tem graça. Então, que havia de o homem ser, senão um parente, observou a Joana. A Joana é a cozinheira, né?
Juliana não respondeu. Quis saber se estava o ferro pronto, que tinha uma carga de roupa para passar. E sentou-se à janela esperando. O céu baixo e pardo pesava, carregado de eletricidade. Às vezes, uma aragem súbita e fina punha nas folhagens dos quintais um arrepio trêmulo. Veja que no realismo eles fazem muitas descrições, né? Ela bastou sentar, mas tem uma descrição enorme dela sentada, sentindo o ambiente. É o primo, refletia ela. E só vem então quando o marido se vai, boa. E fica-se toda no ar quando ele sai. E é roupa branca e mais roupa branca e roupão novo e tipóia para o passeio e suspiros e olheiras. Boa bêbeda. Tudo fica na família. Como ela é má, né? Como ela é maldosa. Lembra que roupa branca é roupa íntima? Calcinhas, sutiãs, é roupa branca e mais roupa branca. E tipóia são as carruagens, é um tipo de carruagem. Os olhos luziam-lhe. Já se não sentia tão lograda. Havia ali muito para ver e para escutar. E o ferro estava pronto, mas a campainha embaixo tocou. Pegaram? A Juliana já começou a arquitetar o que ela poderia fazer, do que ela veria e escutaria daqueles encontros entre o primo e a priminha, que ela notava que ficava toda assanhada quando o primo vinha, e só quando o marido sai que o primo vem. Estão percebendo? Isso também, seu tio, gostaria que vocês notassem, que é o que a gente está chamando de fatalismo. Inevitável, né? Está quase que inevitável que vai acontecer o encontro do primo com a prima, no sentido que nós entendemos, e é quase inevitável que essa empregada vai fazer chantagem contra a patroa. Certo, meus pequenos? A gente se encontra na próxima aula e o seu tio vai colocar para vocês as respostas dos exercícios de 1 a 5 que eu gostaria que vocês fizessem para que nós debatêssemos na próxima aula, ok? Beijo, fiquem com Deus.